tardinha, o tédio se aninha no seu coração. Venha juntar-se a nós, soltar sua voz, uma bela oração. Cante com brilho o doce estribilho de nossa canção. Acolha o convite conosco e os doces deste ambiente que a alma arrebata. Luzes caindo engasgada, anunciando a presença de Deus. No domingo à tardinha, o plano maior se avizinha. O encontro então acontece, os dois planos vão se juntando, a fronteira fenece, irmãos dos dois lados, no amor irmanados, cantando, orando e vibrando, na hora da prece. Acolha o convite conosco e veste os doces deste ambiente que a alma arrebata. Luzes caindo engasgada, anunciando a presença de Deus. Esqueça a tristeza, o cansaço, a dureza da vida. Venha no ar do seu canto, uma estrofe ao irmão que mais sofre na escola da vida. Acolha o convite conosco e veste os doces deste ambiente que a alma arrebata. Luzes caindo engasgada, anunciando a presença de Deus, anunciando a presença de Deus. Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs. Estamos iniciando mais uma hora da prece, momento em que nos encontramos na mesma sintonia, na mesma harmonia, elevando sempre o pensamento aos nossos irmãos que estão sofrendo, que estão em hospitais, penitenciárias, que possamos juntos, em mais um domingo, neste dia 6 de junho, estarmos juntos nesse momento de vibração. Assim, para iniciar, vamos, se nos sentirmos à vontade, fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento a Deus, Pai de infinita bondade, Mestre amado, amigo. Agradecemos por mais uma oportunidade, por mais um momento de muita luz, de muita paz. Agradecemos por nossos familiares, nossos amigos. Agradecemos até mesmo, Pai, pelas dificuldades enfrentadas na vida, pois sabemos que são degraus para a nossa subida ao aprimoramento moral e espiritual. Mestre amado Jesus, ilumina os nossos irmãos que neste momento estão em hospitais, penitenciárias, que possam receber o bálsamo do teu amor, da tua paz, através das energias que daqui emanamos.
fica e permanece conosco neste momento e assim te pedimos a permissão para iniciar mais um momento da hora da prece. Que assim seja. Meus amigos, vamos iniciar com a nossa leitura hoje, inicial, que vai ser a mensagem número 9 do livro Fonte Viva. O título é Estejamos Contentes. Tendo, porém, sustento e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Paulo, 1 Timóteo 6:8. O monopolizador de trigo não poderá abster-se à mesa senão de algumas fatias de pão para saciar as exigências da sua fome. O proprietário da fábrica de tecidos não despenderá senão alguns metros de pano para a confecção de um costume destinado ao próprio uso. Ninguém deve alimentar-se ou vestir-se pelos padrões da gula e da vaidade, mas sim de conformidade com os princípios que regem a vida em seus fundamentos naturais. Por que esperas o banquete a fim de ofereceres algumas migalhas ao companheiro que passa faminto? Por que reclamas um tesouro de moedas na retaguarda para seres útil ao necessitado? A caridade não depende da bolsa, é fonte nascida no coração. É sempre respeitável o desejo de algo possuir no mealheiro para socorro do próximo ou de si mesmo. Nos dias de borrasca e insegurança, entretanto, é deplorável a subordinação da prática do bem ao cofre recheado. Descerra antes de tudo as portas da tua alma e deixa que o teu sentimento fulgure para todos, à maneira de um astro cujos raios iluminem, balsamizem, alimentem e aqueçam. A chuva, derramando-se em gotas, fertiliza o solo e sustenta bilhões de vidas. Dividamos o pouco e a insignificância da boa vontade. Amparada pelo amor, se converterá com o tempo em prosperidade comum. Algumas sementes, atendidas com carinho no curso dos anos, podem dominar glebas imensas. Estejamos alegres e auxiliemos a todos os que nos partilhem a marcha, porque, segundo a sábia palavra do apóstolo, se possuímos a graça de contar com o pão e com o agasalho para cada dia, cabe-nos a obrigação de viver e de servir em paz e contentamento. Essa bela mensagem, muito edificante, nos vem mostrar, nos trazer a importância da caridade, a importância de compartilharmos com os nossos irmãos aquilo que temos, a importância de colocarmos amor neste ato, que devemos ter sempre em todos os momentos da nossa vida. E ele vem trazer ainda que não importa que tenhamos pouco, todos nós podemos fazer a caridade. Todos nós podemos dividir o pão com o nosso irmão ao lado. O Cristo dividiu o pão com os 12 apóstolos que estavam ao seu redor. E no livro Nosso Lar, o nosso irmão Clarencio, conta André Luiz, conta que tinha uma senhora que queria voltar para a terra para ajudar os seus filhos. E Clarencio pergunta o que ela tinha feito no Nosso Lar para auxiliar. E pergunta que já colocou ela em vários ministérios do auxílio, para cuidar da portaria, e todos os trabalhos ela disse que era indigna, que não, eram trabalhos ruins, duros, e ela não poderia auxiliar aquelas pessoas que chegavam daquela forma. E aí Clarencio pede para que a irmã retorne e reflita sobre os seus ensinamentos, porque só podemos auxiliar aos nossos se conseguimos auxiliar a todos, se conseguimos colocar em prática os ensinamentos do Cristo, que é o amor e a caridade para todos com os nossos irmãos. Então é necessário para o nosso crescimento, se nós queremos evoluir, a prática da caridade é essencial e primordial que possamos colocar em prática. O Cristo veio nos ensinar o mais sublime
que foi o amor. O amor sem distinção. O amor sem olhar a quem. Foi ensinar a empatia, que é nos colocarmos no lugar dos outros. Veio nos ensinar a força e o poder do trabalho no bem. Então essa mensagem vem nos trazer de forma brilhante, nos chamar a atenção, que independente do pouco que tenhamos, das dificuldades que passamos, que temos que colocar em prática esse ato de amor. Que temos que doar, nem que seja o nosso tempo, para os nossos irmãos que mais precisam. E sempre entendendo que essa ajuda e esse auxílio é maior para nós que fazemos e realizamos, e não para os outros que estão recebendo. Na verdade, devemos agradecer ao outro pela oportunidade que ele nos está dando de ajudá-lo. Então é necessário e importante colocarmos em prática esse ato que é a caridade. Sempre sabendo que caridade sem o amor não é caridade. Uma excelente noite a todos. Já vem o tempo e ouviremos um chamado quando o mundo revirar-se apenas um só. Há pessoas morrendo e é tempo de ajudar, dando a vida, que é o nosso maior presente. Não podemos seguir fingindo dia a dia que os outros devem fazer a diferença. Somos todos parte da grande família de Deus. Precisamos partilhar com muito amor. Somos o mundo e a esperança. Somos
Olá, que juntos possamos aprender um pouco mais sobre a vida com a luz que a doutrina espírita traz sobre ela. E, naturalmente, com a ajuda enorme que o Evangelho segundo o Espiritismo faz para que possamos entender melhor a vida. Ou seja, para que possamos ter mais responsabilidades nesta vida encarnada. Nesse encontro da Hora da Prece, faremos o trabalho do estudo do Evangelho e hoje estaremos no capítulo 13, que a vossa mão esquerda não saiba o que faz a vossa mão direita, no item 9, a caridade material e a caridade moral. Quem passou essa mensagem foi o Espírito que se identificou como Irmã Rosália, lá em Paris, 1860. Ela começa assim: amemo-nos uns aos outros e façamos aos outros o que gostaríamos que nos fizessem. Toda religião e toda moral se encontram nesses dois ensinamentos. Se eles fossem seguidos aqui na Terra, seriais todos perfeitos, sem ódios, sem conflitos. Direi mais ainda, sem pobreza, visto que do excesso das sobras da mesa dos ricos, muitos pobres se alimentariam e não verias mais nos sombrios bairros em que vivi, durante a minha última encarnação, pobres mulheres arrastando consigo crianças miseráveis, precisando de tudo. Ricos, pensai um pouco nisto, ajudai com o melhor de vós os infelizes. Dai, para que um dia Deus vos retribua o bem que fizerdes. Para que encontreis, quando desencarnardes, um cortejo de espíritos agradecidos que vos receberão no limiar de um mundo mais feliz. Se pudesseis saber a alegria que senti ao reencontrar no além aqueles a quem pude ajudar em minha última encarnação terrena, amai, portanto, ao vosso próximo. Amai-o como a vós mesmos, porque sabeis agora que este infeliz que afastais talvez seja um irmão, um pai, um amigo que rejeitais para longe de vós. E qual não será então o vosso desespero ao reconhecê-lo no mundo dos espíritos? Espero que tenhais entendido bem o que deve ser a caridade moral, aquela que qualquer um pode praticar, porque não custa nada de material. E, no entanto, é a mais difícil de se pôr em prática. A caridade moral consiste em tolerardes uns aos outros, e isto é o que menos fazeis neste mundo inferior onde estáis encarnados no momento. Há um grande mérito, acreditai em mim, em saber calar-se para deixar falar a um mais tolo. Isto também é uma forma de caridade. Fazer-se de surdo quando uma palavra de menosprezo escapa de uma boca habituada a zombar. Não ver o sorriso desdenhoso que vos recepciona nas casas de pessoas que, frequentemente, sem razão, acreditam ser superiores a vós. Quando na vida espírita a única real, então algumas vezes bem longe disso, eis o merecimento.
não de humildade, mas de caridade, pois não observar os erros dos outros é caridade moral. Entretanto, essa caridade não deve impedir a outra. Pensai especialmente em não desprezar o vosso semelhante. Lembrai-vos de tudo o que vos tenho dito. O pobre rejeitado talvez seja um espírito que vos foi caro e que se encontra momentaneamente em uma posição inferior à vossa. Reencontrei na vida espiritual um dos pobres de vossa terra, a quem pude, por felicidade, ajudar algumas vezes e a quem me cabe agora implorar por minha vez. Lembrai-vos do que disse Jesus, que somos irmãos, e pensai sempre nisso antes de rejeitar o indigente e o mendigo. Adeus. Pensai naqueles que sofrem e orai. Esse espírito, que se identificou como irmã Rosália, de forma muito direta, clara, dando inclusive alguns exemplos muito fáceis de ser entendido, vem nos mostrar um pouco do que precisamos fazer ou entender da caridade material e a caridade moral. A caridade material, o nome já diz tudo, Podemos sempre fazer algo em prol dos nossos irmãos com a caridade material. Muitas das vezes pode ser para consolar a nossa pouca vontade. Nos damos desculpas quando vamos ajudar o próximo pela caridade material, nos dizendo que eu não vou fazer isso porque eu vou tornar alguém mais ocioso. Eu não vou fazer isso porque eu não sei que fim vai dar com a minha, no que fim será dado com a doação que eu der. Aquelas desculpas. A doutrina espírita esclarece que somos espíritos, somos sentimentos. O ato de dar por amor, com boa vontade, de querer ajudar, isso é o mais importante de tudo. Então não precisamos nos prender a picuinhas na hora de doar. Porque muito dessas picuinhas é como se fosse uma consolação para a nossa pouca vontade. Podemos ajudar. E o que não falta são infelizes à nossa volta precisando de tudo. Precisando de muito. Muitos são os infelizes estendendo a mão para nós. E aquela doação com sentimento de boa vontade, é ali que está a caridade material acompanhada, potencializada pela caridade moral também. E essa caridade moral, que todos temos condições de praticar, a doutrina espírita esclarece. Esse espírito que passou essa mensagem falou de forma muito direta, que é a caridade mais difícil de ser praticada. Olha que coisa estranha, Algo que podemos fazer, que está à disposição de todos, é a mais difícil. E é mais estranho ainda estarmos inserido em um ambiente social, cultural, que parece ter uma ligação
com a divindade, com o Mestre Jesus de forma intensa. Muito se fala em Jesus, muito se fala em Deus. E aí, essa caridade moral falada aqui nesse tema de hoje é aquela mesmo, onde ela é colocada em prática para que possamos tolerar, para que possamos suportar mais as nossas convivências diárias. É aquela caridade que nos convida, que nos instrui a não termos ódios, ressentimentos, para que esses comportamentos não continuem alimentando o nosso egoísmo. Quando falamos que é estranho uma sociedade culturalmente religiosa, culturalmente conhecedora do Mestre Jesus, ainda ter essa dificuldade de destruir esses verdadeiros demônios, porque os sentimentos de animosidades que são contrários à caridade, esses que falamos como ódio, ressentimento, desejozinhos de vingança, esses são os demônios, os verdadeiros grandes demônios que existem em nós, não aqueles da superstição, ensinados nas culturas do passado que perdura-se até hoje. Os verdadeiros demônios são os nossos sentimentos infelizes, que são completamente contrários à caridade moral. E nós, seres que tanto desejamos um mundo melhor, nós, seres que estamos sempre nos ligando a Deus, pedindo paz, harmonia, vitórias, segurança, tranquilidade, proteção, bênçãos. Será que nós estamos produzindo isso que pedimos para o nosso irmão? Fica aqui a sugestão da reflexão. Será que tudo que pedimos a Deus estamos desejando para o nosso próximo? É importante essa reflexão. Será que o Mestre Jesus já está sendo conhecido ao ponto de entendermos que para respeitá-lo de forma adequada, eficiente, é aquela onde precisamos começar a seguir os seus passos? Esse é o Jesus quando passa a ser conhecido. Não só aquele Jesus, tratado apenas como um artigo religioso, que a gente fala ali, acha legal, bota na camisa Jesus, e achamos que isso é o bastante. Não. Precisamos ter caridade moral colocada em prática o tempo todo, para que possamos provar para nós mesmos que estamos começando a conhecer o Mestre Jesus. Ele já vem desconhecido há muitos séculos. Ele precisa ser conhecido. E para isso, praticar a caridade moral tão ensinada por ele é uma forma de nos aproximarmos, de termos condições de falar: eu conheço Jesus. Que assim seja. A pulsar dentro de ti, existe em teu olhar tanta poesia que me faz sonhar. Existe um coração a pulsar dentro de ti, existe em teu olhar tanta poesia que me faz sonhar.
eu conquistar. Tua consciência, o guia do teu coração, nessa busca de viver de bem com a vida. Sinta a vida em você, poesia quer dizer se transportar e transformar o mundo em paraíso, onde os sonhos são reais, onde o mal não existe mais, e tudo é paz, profundo amor, sem dor, só alegria. Ainda é tempo de plantar, lançar sementes nesse chão, no coração, no coração. Em gestos simples de amor, na vida a dois, ou como for, com coração, com coração, e poesia. A pulsar dentro de ti, existe em teu olhar tanta poesia que ele faz sonhar. Existe um coração a pulsar dentro de ti, existe em teu olhar tanta poesia que ele faz sonhar. A paz interior, fruto da luta do teu conquistar. Tua consciência, o guia do teu coração, nessa busca de viver de bem com a vida. Sinta a vida em você, poesia quer dizer se transportar e transformar o mundo em paraíso, onde os sonhos são reais, onde o mal não existe mais, e tudo é paz, profundo amor, sem dor, só alegria. Ainda é tempo de plantar, lançar sementes nesse chão, no coração, no coração. Em gestos simples de amor, na vida a dois, ou como for, o coração, o coração e poesia. Boa noite, meus irmãos. No Livro dos Espíritos de hoje, nós vamos trabalhar o tema Segunda Vista nos itens 447 a 455. E logo no início, Kardec pergunta: os fenômenos designados sob o nome de segunda vista têm relação com o sonho e com o sonambulismo? Temas do domingo passado? Os espíritos nos respondem: tudo isso não é senão a mesma coisa. O que tu chamas de segunda vista é ainda o espírito que está mais livre, ainda que o corpo não esteja adormecido. A segunda vista é a vista da alma. E como isso acontece? Porque na carne nós não somos só corpo, nós somos corpo, perispírito e espírito. Então, quando o fenômeno da segunda vista acontece, o que ocorre conosco? O perispírito se expande e passa
ele a intermediar a relação com o meio. Portanto, tudo que sentimos, observamos, ouvimos, captamos com o perispírito. E como este não tem um órgão específico, como aqui no corpo temos o olho, a boca, o ouvido para captar sons, e aí por isso temos limitações, né? Temos o campo visual, o campo auditivo. No perispírito, a inexistência de um órgão específico, especializado na função de ver, de ouvir, de perceber o tato, não é? O frio, o calor. Então, essas percepções, elas são muito mais amplificadas. É com essa estrutura que nós, então, adentramos a percepção mais sutil do plano espiritual e podemos capturar imagens, ou seja, ver os espíritos e o ambiente espiritual, ouvir, escutar os espíritos, ou ainda adentrar a memória que está ali gravada pelo magnetismo das coisas. São pessoas que possuem a segunda vista, são aquelas que, por exemplo, entram num lugar, chegam em um ambiente e elas não enxergam o momento do aqui e do agora. Elas estão ali e veem, percebem como era no passado. Ou podem ainda ter presciência de um acontecimento futuro, de um futuro imediato ou de um futuro de médio ou longo prazo. Kardec então pergunta: a segunda vista é permanente? E os espíritos dizem: a habilidade sim, o exercício não. Então, você não está o tempo inteiro vendo o mundo espiritual, mas aquela habilidade permanece com você. Nasceu com você e permanece com você. Como qualquer outra capacidade, a habilidade de cozinhar, a habilidade de falar em público, né? E todas essas habilidades, embora a gente possa reconhecer, olha, fulano tem mais facilidade de fazer isso, essas habilidades também podem ser aprendidas, exercitadas. Então eu tenho uma potência, uma capacidade, mas o exercício, a dedicação, o estudo podem potencializá-la. Kardec, os espíritos então dizem: nos mundos menos materiais que o vosso, os espíritos se depreendem mais facilmente e entram em comunicação apenas pelo pensamento, sem excluir toda a vida a linguagem articulada. Também a dupla vista, aí, é para a maioria uma faculdade permanente. Seu estado normal pode ser comparado ao dos vossos sonâmbulos lúcidos, e é ainda a razão pelo qual elas se manifestam a vós mais facilmente que os que estão encarnados em corpos mais grosseiros. E eles estão nos dizendo o quê? Que à medida que a gente evolui, a gente vai habitando um perispírito mais sutil, um corpo mais sutil, e isso torna mais fácil a expansão perispiritual e mais fácil a comunicação e a percepção do mundo imaterial ou da matéria quintessenciada. E essa capacidade chega ao ponto de que nos mundos um pouco mais evoluídos do que o nosso, as pessoas podem optar por articular a palavra, como a gente está fazendo aqui, ou se comunicar pelo pensamento. Na 449, Kardec pergunta: a segunda vista se desenvolve espontaneamente ou pela vontade daquele que está dela dotado? E essa pergunta ela é complementada pela próxima, quando ele diz: a segunda vista é suscetível de se desenvolver pelo exercício? Juntando as duas respostas, o que é que os espíritos nos dizem? O mais frequentemente, a segunda vista ela é espontânea. Então ela está aqui, ela nasce com você, é como a capacidade de correr, tá? Tem gente que corre muito melhor do que outras pessoas, é uma habilidade, ela se desenvolve naturalmente. Mas também aí a vontade exerce um grande papel. Assim, toma, por exemplo, certas pessoas chamadas de adivinhos, e das quais algumas têm esse poder, e verás que é a vontade que as ajuda a entrar nessa segunda vista que chamas de visão.
E na próxima eles respondem: o trabalho conduz sempre ao progresso, e o véu que cobre as coisas recebe luz. O que tudo isso quer dizer é que, embora tenhamos essa habilidade, é a nossa vontade que nos proporciona o desenvolvimento dela, principalmente o desenvolvimento útil para o bem, não é? O trabalho de colocar a serviço um talento, a serviço de Jesus, a serviço do amor e do amparo ao próximo. Portanto, o estudo e a vontade vão exercer um papel preponderante no desenvolvimento dessas habilidades. Elas vêm de forma rudimentar, mas elas se amplificam com a sua vontade e a sua dedicação. Essa faculdade, pergunta Kardec, se prende à organização física? E se prende ou não se prende, de onde vem a segunda vista que parece hereditária em certas famílias? E os espíritos dizem: certamente, a organização desempenha aí um papel. Há organizações que lhes são refratárias. Portanto, é como se fosse um talento. Existe uma capacidade orgânica que nos predispõe a essa ampliação mais fácil do perispírito. E, portanto, essa capacidade de estar em contato com o mundo espiritual de uma forma mais simples, sem precisar mobilizar tantas energias. E sim, eles respondem que pode existir uma componente hereditária, e é por isso que é possível você ver em famílias em que pai ou mãe e os filhos, ou mais de um filho, possuem essas habilidades. Mas também pode ter um elemento cultural, por um familiar, uma mãe que tem essa capacidade, que lida com ela naturalmente, acaba estudando e acaba estimulando que os seus filhos também possam ter um relacionamento de menos apego à matéria e um pouco mais quintessenciado, um olhar para o que é importante, o que é espiritualizado. A questão do medo, né? O medo paralisa, o medo bloqueia. Então, o estudo, a vontade, o conhecimento pode nos ajudar a melhor entender e, assim, potencializar essa habilidade. E Kardec diz assim: é verdade que certas circunstâncias que a gente passa, né, podem desenvolver a segunda vista? E os espíritos respondem: a doença, por exemplo, é uma habilidade, um momento que a gente pode desenvolver isso. A aproximação de um perigo, uma grande comoção. O corpo está, algumas vezes, em um estado particular, que permite o espírito ver o que não podíeis ver com os olhos do corpo. Isso significa, então, que quando a gente está assim, por exemplo, acamado, uma doença grave que se estende, e aí a pessoa começa a relatar que tem visto espíritos dentro de casa, ela não está alucinando. É a segunda vista, tá? É este fenômeno. Por quê? Porque a doença pode trazer um estado alterado da consciência e facilitar a ampliação, a elasticidade do perispírito para que este entre em contato com o plano espiritual. Pessoas que estão próximas da morte também, no processo de desencarne, idosos, né, que já estão ali fechando o seu ciclo reencarnatório, kits ali com a consciência, também podem ter ampliadas as suas percepções. Pessoas dotadas de segunda vista, pergunta Kardec, têm delas sempre consciência? E os espíritos dizem: nem sempre. Às vezes é para ela uma coisa muito natural, e muitos creem que se todo mundo se observasse, cada um deveria ser a mesma coisa. O que eles querem dizer com isso? E que para as pessoas que desde criança muitas vezes percebem, têm essa capacidade, a dupla vista é tão natural que é difícil, inclusive, ela discernir quem está encarnado de quem está desencarnado. Chico era um caso desse, e é por isso que ele andava sempre com o sobrinho, para que o sobrinho pudesse dizer, né? Ele perguntava: essa pessoa aí, você está vendo?
O sobrinho não tinha nenhum tipo de mediunidade, nenhum tipo de segunda vista. E o sobrinho dizia, não, tio. Então, ele já sabia que se tratava do plano espiritual. E assim, ele escapou de muitos vexames, porque já teve o caso dele oferecer, entregar uma xícara de chá para um desencarnado e a xícara cair no chão, né? Então ele preferia agora poder, porque ele não tinha condição de discernir as duas coisas. E ele pergunta então, poder-se atribuir uma espécie de segunda vista e perspicácia de certas pessoas que, sem nada terem de extraordinário, julgam as coisas com mais precisão que outras? Os espíritos respondem, é sempre a alma que irradia mais livremente, que julga melhor que sob o véu da matéria. Então essa intuição e ao mesmo tempo a conexão com a espiritualidade maior que nos inspira as boas decisões. Essa faculdade, em certos casos, pode dar a presciência das coisas? Sim. Dá também os pressentimentos, porque existem vários graus dessa faculdade. E a mesma pessoa pode ter todos os graus ou apenas alguns. Que graus são esses, Ana Paula? Por exemplo, a capacidade de ver o plano espiritual, de ver os espíritos, a capacidade de ouvir os espíritos, a capacidade de fazer a leitura magnética do ambiente. Então, existem diferentes formas. Há pessoas que têm uma ou outra, há pessoas que têm mais de uma delas. Isso está relacionado a habilidades e ao desenvolvimento dessas habilidades. Então, essa potência da segunda vista, por exemplo, a captar os espíritos, também vai depender se os espíritos querem ser vistos. Isso não é algo como quando eu estou usando o meu olho e simplesmente eu circulo a minha vista. As coisas não podem se esconder de mim. Mas, em termos de espíritos, eles podem definir, inclusive, a forma como se apresentam. E alguns se apresentam de forma, às vezes, querendo nos assustar. E é por isso que o conhecimento pode nos ajudar a trabalhar essas questões e evitar o medo. Portanto, meus amigos, se você conhece alguém que está desenvolvendo essa capacidade, que começou a perceber isso, ajude-o. Ou se é você mesmo, tenha calma, tenha fé e ore. Evangelho. O Evangelho ajuda a acalmar, ajuda a inspirar as boas decisões. E vamos estudar, compreender que é um fenômeno natural, não é uma habilidade, não é um superpoder que está aparecendo, é uma capacidade e, como qualquer dom, está aqui para que a gente possa colocar a serviço da humanidade, a serviço do bem, do próximo e do nosso autoconhecimento e do nosso crescimento. Muita paz a todos. Onde está Deus? Pergunta o cientista. Ninguém ouviu jamais. Responde às pressas o materialista.
somente uma invenção da fé. O pensador dirá sensatamente: não vejo Deus, mas sinto que Ele existe. A natureza mostra claramente onde o poder do Criador consiste. Mas o poeta dirá com segurança de quem afirma, porque tem certeza. Eu vejo Deus no riso da criança, no céu, no mar, na luz da natureza. Percebo Deus na mão que acaricia, no olhar das mães fitando os filhos seus, nas noites em luar claras e belas, e em tudo poça o coração de Deus. Eu vejo Deus nas flores e nos prados, nos astros a rolar pelo infinito, e escuto Deus na voz dos namorados, e sinto Deus na lágrima do aflito. Escuto Deus na frase que perdoa. Contemplo Deus na mão que acaricia. Eu vejo Deus na criatura boa, e sinto Deus na paz, na alegria. Escuto Deus na frase que perdoa. Contemplo Deus na mão que acaricia. Eu vejo Deus na criatura boa, e sinto Deus na paz, na alegria. Obrigado, amado Mestre Jesus, por mais uma vez estarmos aprendendo teus ensinamentos de amor e paz. Abençoe todos nós presentes, encarnados e desencarnados. Abençoe todo o nosso planeta Terra que está passando por essa pandemia do Covid-19. Mas que sabemos, amado Mestre Jesus, que o teu amor está sempre conosco todos os instantes da nossa vida.
e possamos estar sempre com o coração aberto para os teus ensinamentos de fraternidade, solidariedade e caridade. E a paz nos revista a todos os instantes, que o bem esteja conosco e o nosso anjo guardião esteja sempre nos auxiliando nas boas intuições para trilharmos no caminho do amor, hoje e sempre, que assim seja.